Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 15 de novembro. Agora na Espanha, 21 horas e 20 minutos. No Brasil, 17 e 20 da tarde. Gente, olha o engolfamento espetacular que a BTC está desenhando aqui no diário. Agora é fatal que a gente vá buscar a mediana do canal de Keltner, que nesse momento está exatamente em 18.480 e se confundindo com as duas linhas da nuvem de Shimoku na projeção, que seguem emboladas ali meio flat. Querendo abrir aqui uma nebulosidade avermelhada, mas é só um embrião. Então eu tenho para mim que agora a gente vai incursionar para dentro do canal de Keltner e vai buscar a mediana do canal de Keltner ali na altura de 18.480, que se confunde com as duas linhas da nuvem na projeção. Na banda de VWAP mensal, essa movimentação fica muitíssimo mais clara. Isso é muito bom, porque a gente não vai esgarçar a lower e, obviamente, a gente vai seguir respeitando esse engolfamento aqui promovido pela grande banda do mês 6 de 22, que engolfou a do mês 7, engolfou a do mês 8, engolfou a do mês 9, engolfou a do mês 10, segue engolfando a do mês 11, apesar da gente ter ameaçado perder essa lower, mas agora a gente vai buscar nessa pernada a própria VWAP mensal, que está se confundindo também com a mediana do canal de Keltner. No intraday, a BTC foi um reloginho suíço, agora há pouco deu mais um bom trade, bateu na lower, voltou para a VWAP, todos os sinais ofertados na sala hoje foi lucro no bolso. Numa dessas batidas aqui, ó, na VWAP, a gente conseguiu sair na upper. Bem, pessoal, no gráfico semanal, vocês vejam que a BTC tá com grande chance de no próximo candle semanal, que vai começar de domingo para segunda, de repente já iniciar a próxima semana com um belo engolfamento de retorno em direção à VWAP, em direção à MM200 aqui no semanal, que nunca havia sido perdida. Agora com essa mudança de postura do Federal Reserve e esse crash da FTX, acabou desenhando essa série de candles para baixo da MM200, que sempre foi respeitada aqui no gráfico semanal, mas agora a gente perdeu para vocês entenderem o quão excepcional é esse período que a gente está vivenciando. Na seara fática, mais uma corretora travou os saques hoje. Eu avisei desde do começo do final de semana, logo depois do day after do colapso da FTX, que esse efeito dominó iria se estender por toda essa semana. A Liquid Global suspendeu os saques. O mais interessante é que eles operavam forte no Japão, com autorização das autoridades japonesas, que são muito rigorosas, mas agora o CEO invocou aqui o colapso da FTX justamente para poder pontificar que não tem mais como processar os saques. Mais uma corretora que tomba na esteira da exposição do colapso da FTX. Isso, gente, só reforça o que eu falo. O nosso patrimônio cripto, o grosso do nosso patrimônio cripto deve estar autocustodiado. Quem quiser aprender tudo sobre isso é só assinar o Clube Ouro. Cefaz não são locais apropriados para a custódia do nosso patrimônio cripto. E um advogado que já venceu um grande processo contra a Microsoft agora quer processar as celebridades que apoiaram a FTX. Enfim, agora vai virar uma guerra jurídica. Cristiano Ronaldo vai estrear sua coleção de NFT na Binance ainda no mês de novembro. Vamos ver como vai ser a coleção de NFTs do Cristiano Ronaldo. E, gente, na seara geopolítica internacional, algo gravíssimo aconteceu agora no fim da tarde. 2 foguetes russos atingiram a Polônia. A Polônia está convocando uma reunião de emergência na OTAN. E isso pode escalar rapidamente para um conflito nuclear. A Polônia, segundo o Ministério da Defesa russo, os mísseis não miraram a Polônia, mas caíram na Polônia, matando 2 pessoas. E isso agora vai escalar em termos de gravidade. O G20 reunido pode sim, eventualmente, levar para esse conflito russo-ucraniano para um outro patamar. Eu espero sinceramente que isso tenha sido um grande mal-entendido, mas pessoas morreram e provavelmente essa crise vai escalar para outro patamar de gravidade. E as consequências da FTX, da falência, seguem aqui na capa da Bloomberg.
A mais recente sobre a crise criptográfica é a nomeação de um liquidante, né? A PwC, a Price, vai ser o liquidante do que sobrou do espólio da FTX. Agora vamos ver como tudo isso vai se desdobrar. Gente, a principal notícia hoje fica na seara geopolítica internacional. Esses foguetes russos que atingiram um país integrante da OTAN. Lembrando que a Ucrânia não pertence à OTAN, mas a Polônia sim pertence à OTAN. E isso pode e deve escalar de gravidade, já que a OTAN, dentro da OTAN, existe um acordo mútuo de autoproteção. E diretamente os Estados Unidos teriam que proteger a Polônia em razão desse ataque. Fica esse registro, a BTC está reagindo bem a essa confusão geopolítica, tá ali mais 1,33, a Nasdaq hoje ficou mais 1,67. Vamos ver como as autoridades, os líderes vão responder a esse ataque ao território polonês. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.